Olá e boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais este mergulho profundo. É um prazer imenso ter a companhia de cada pessoa que nos ouve hoje. Olá. Muito bom estar aqui de novo para mais uma análise. O tópico que a gente tem pela frente hoje é daquelas coisas que mudam completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Com certeza, muda a perspectiva. Nós vamos explorar as engrenagens ocultas do mercado, a verdadeira vida secreta de absolutamente tudo que consumimos. Uhum. E para guiar essa jornada, a nossa fonte de hoje é composta por trechos super detalhados de um material chamado MBU 505, 131 Gestão de Produtos e Serviços. Um material bem denso e revelador, diga-se de passagem. Muito! A nossa missão hoje é desvendar como as grandes empresas tomam decisões que, para quem está de fora, parecem quase invisíveis, sabe? Exato. Como elas decidem o que é lançado com um grande alarde, o que recebe só aquela atualização sutil de design. E o que é sumariamente cancelado? Isso. Lendo esse material, dá para sentir um pouco de como é ter esse verdadeiro poder de vida ou morte sobre os produtos nas prateleiras. Como anfitriã, hoje confesso que estou bem empolgada para a gente dissecar isso. O texto realmente oferece uma lente de aumento para os bastidores corporativos. E o que torna essa arquitetura de portfólio tão complexa hoje em dia é o fato de o terreno estar em constante movimento, né? Sim, o mercado não para. Pois é. A decisão não passa apenas por criar algo tecnicamente bom, mas por decifrar exatamente em que momento da, entre aspas, vida esse algo se encontra e, claro, como o ambiente externo vai reagir a ele. Certo, vamos desempacotar isso. O material estrutura a vida de um produto em 4 estágios muito claros, que são introdução, crescimento, maturidade e declínio. O ciclo clássico. Para quem nos ouve, imaginem a vida de uma banda de música. A introdução é aquela fase de garagem, tocando para poucas pessoas, lidando com muita incerteza e... Gastando mais do que ganhando. Exatamente, gastando muito dinheiro. Aí o crescimento é quando a música estoura nas rádios, a banda começa a lotar estádios e outras bandas tentam copiar o estilo. A fase de ouro. E a maturidade é a fase dos grandes sucessos consolidados. O ritmo de novos fãs diminui, mas os shows continuam rendendo muito bem. Pagando as contas com folga. Isso. E o declínio é quando o estilo musical perde a força e a banda precisa decidir se faz uma turnê de despedida dramática ou se tenta se reinventar totalmente. A grande dúvida é como as empresas aplicam essa lógica na prática. O que é fascinante aqui é que esse ciclo deixou de ser apenas uma linha do tempo passiva. Sabe, uma história que a diretoria simplesmente senta para assistir acontecer. Ganhou vida própria. Transformou-se numa ferramenta analítica e preditiva fundamental. E o material documenta um ponto de virada muito claro nisso tudo, a entrada da inteligência artificial generativa. A famosa IA. Ela mesma. A IA mudou as regras do jogo ao transformar esse ciclo, que antes era majoritariamente reativo, numa engrenagem altamente preditiva desde o primeiro dia. E como isso funciona naquela fase de introdução, a fase da banda de garagem que a gente falou, porque o texto aponta que é o momento de maior incerteza e com custos altíssimos. Altíssimos. Lançar um produto no escuro sempre foi o maior pesadelo de qualquer empresa, né? Com certeza. O material destaca que a IA traz uma inteligência capaz de reduzir drasticamente o tempo de validação do mercado. Reduzir como, na prática? É que em vez de depender apenas de grupos focais, que são lentos e custosos, as empresas agora usam algoritmos para testar milhares de cenários virtuais. Nossa! Sim, elas conseguem prever a aceitação de um conceito antes mesmo de o primeiro protótipo físico ser fabricado. Isso diminui demais o risco de um lançamento fracassado logo na largada. Entendi. E quando o produto sobrevive e entra na fase de crescimento, o problema passa a ser outro, né? O texto fala muito sobre escalabilidade. Exato. A demanda aumenta muito rápido e os concorrentes aparecem do nada. O famoso desafio de não morrer de sucesso. Pior cenário possível. Ter demanda e não conseguir entregar, abrindo espaço limpo para a concorrência.
Nessa fase, a IA generativa entra para prever padrões de consumo granulares. Prever os mínimos detalhes. Isso. Ela cruza dados para otimizar a cadeia de suprimentos e direcionar a comunicação. A tecnologia revela não apenas que o produto está vendendo, mas mapeia como e onde ele deve crescer estrategicamente. Para não perder a atração inicial, claro. Perfeito. Aí chegamos na maturidade. E o material cita um dado bem específico da World Intellectual Property Organization, agora de 2024, alertando sobre a necessidade crítica de proteger a propriedade intelectual e de reconfigurar a proposta de valor. O texto fala muito sobre evitar a comoditização. A armadilha da comoditização. Isso. O que exatamente acontece com o produto quando ele cai nessa armadilha? A comoditização é o momento em que o mercado para de ver o diferencial daquele produto. Ele vira apenas mais um item genérico na prateleira. Só mais uma opção igual às outras. Exatamente. E quando isso acontece, a única forma de competir passa a ser o preço. O que destrói as margens de lucro. Destrói. Para evitar isso na fase de maturidade, as marcas precisam, adicionar pequenos serviços, melhorar o design ou integrar novas tecnologias que justifiquem o valor. Tem que continuar agregando valor. Sempre. Mas, inevitavelmente, o declínio começa a assombrar. A diferença agora é que a análise preditiva detecta a obsolescência antes que ela seja óbvia para todo mundo. O sistema lê os sinais fracos do mercado, né? Exato. Seja uma obsolescência tecnológica com algo melhor surgindo ou comportamental, quando o gosto da sociedade muda mesmo. Mas olha só, o material também joga um balde de água fria na ideia de que basta entender o mercado externo. Sim, tem um fator interno. Tem um estudo de Nascimento e outros autores de 2023 que era originalmente focado na construção civil e que o texto adapta para o marketing. Como que a construção de um prédio se relaciona com o lançamento de um produto de consumo? A transição desse conceito é muito perspicaz, na verdade. O estudo aponta que não adianta ter o projeto do arranha-céu mais inovador do mundo se a construtora não tem os guindastes certos, sabe? Ou o cimento adequado, ou a mão de obra qualificada. A estrutura básica. Isso. Trazendo isso para o marketing e desenvolvimento de produtos, as empresas precisam diagnosticar a sua capacidade interna de inovar e ajustar processos. Entendi. De nada serve identificar um nicho de mercado fantástico se a equipe de suporte não consegue atender a demanda, por exemplo. Ou se a logística não tem fôlego para distribuir a mercadoria. A capacidade operacional interna é o que dita se a estratégia que está no papel vai sobreviver no mundo real. Isso nos leva a uma palavra que aparece repetidas vezes no texto: timing. Aparentemente, o relógio é tão importante quanto o produto em si. Sem dúvida. Entrar cedo demais significa queimar caixa educando o mercado. Mas a gente não aprende o tempo todo que quem chega primeiro bebe água limpa? Como que uma empresa convence seus investidores a esperar? A ideia do pioneiro que leva tudo é frequentemente um mito. É mesmo? Sim. O material ressalta que, em mercados mais conservadores ou complexos, o atraso pode ser uma vantagem estratégica gigantesca. Pense na evolução dos smartphones, por exemplo. Tá. As empresas que lançaram os primeiros assistentes digitais ou telas sensíveis ao toque sofreram muito com interfaces ruins e rejeição do público. Verdade, os primeiros eram bem difíceis de usar. Entrar depois permite que a empresa aprenda com todos esses erros caríssimos cometidos pelos pioneiros. A empresa que chega depois não precisa educar o público sobre o que é o produto. Ela só precisa entregar uma versão que realmente funcione. E que seja agradável de usar, né? Achar uma janela promissora que exige bastante paciência. Muita paciência. E aí o texto avança para um território que é bastante discutido atualmente, que é a pressão por sustentabilidade e os princípios ESG. O material traz um artigo bem específico chamado Sustentabilidade e ESG, o consumo sustentável no cenário neoliberal. Um título forte. Forte, e me pareceu ter uma lente bastante crítica sobre o assunto, né? Isso levanta uma questão importante. O artigo aborda o tema de forma bem contundente mesmo. De acordo com a visão estrita do autor desse artigo, embora a incorporação de práticas de governança ambiental e social gere vantagens competitivas... O que fortalece a imagem corporativa, claro. Sim, fortalece. Mas existe uma grande armadilha aí. O autor argumenta que nem toda ação rotulada como verde
representa um compromisso genuíno. Ah, Na análise dele, o mercado muitas vezes sequestra a linguagem da sustentabilidade apenas para intensificar os próprios interesses capitalistas. criando uma ilusão de responsabilidade. Exatamente a visão dele. É o famoso greenwashing, onde a embalagem muda para um tom de verde ecológico, mas a cadeia de produção continua gerando os mesmos impactos de sempre. É. O que fica de lição prática do material com base nessa visão bem específica do autor é que a inovação não pode ser uma mera maquiagem de marketing. Se a empresa for exposta numa falsa promessa ESG, o dano à marca pode ser irreversível. A reputação desmorona. E para navegar por tantos riscos, desde o timing até essas exigências sociais, a gestão estratégica precisa de ferramentas muito sólidas. Decisões corporativas de alto nível não dependem de intuição, né? Elas dependem da alocação rigorosa de recursos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto menciona como as empresas usam matrizes de gestão de portfólio para evitar essa aleatoriedade. A mais famosa citada é a matriz BCG. Eu já cruzei com esses termos antes, coisas como vaca leiteira ou produto abacaxi. Os clássicos. Mas como essa matriz realmente ajuda a diretoria a decidir onde colocar o dinheiro? A matriz BCG é brilhante justamente pela simplicidade dela. Ela cruza o crescimento do mercado com a participação relativa do produto nesse mercado. E divide tudo em 4 quadrantes. 4 blocos. Tá. O primeiro é a estrela. É o produto que tem alta participação num mercado que está crescendo rápido. Aquele que brilha. Isso, ele exige muito investimento, mas promete dominar o futuro. Aí temos a vaca leiteira, que tem alta participação, mas o mercado já não cresce tanto. É o produto que paga as contas de luz no fim do mês. Perfeito. É o produto consolidado que gera muito caixa com pouco esforço e é esse dinheiro que financia o resto da empresa. Entendi. Depois vem o ponto de interrogação. É aquele produto num mercado de alto crescimento, mas onde a empresa ainda tem baixa participação. É a grande aposta arriscada. Exato. A diretoria precisa decidir se injeta muito dinheiro para tentar transformá-lo em estrela ou se simplesmente abandona o projeto de vez. E o último? Por fim, o abacaxi ou o cão, em algumas traduções. Ele tem baixa participação no mercado estagnado. Geralmente é o candidato número 1 para ser eliminado do portfólio. Parece um método muito direto e eficiente. Mas o texto não sugere que o mundo moderno talvez seja complexo demais para apenas 4 quadrantes? Sugere, e com razão. A literatura de negócios reconhece as limitações da BCG, e é por isso que o material avança para uma ferramenta mais granular, a matriz GM-McKinsey. Ah, essa eu achei mais complexa. Ela é. Em vez de 4 blocos baseados apenas em crescimento e participação, esta matriz utiliza 9 células e avalia múltiplos fatores. Ela cruza a atratividade geral do mercado com a força competitiva da unidade de negócios. O texto ilustra isso com o caso de uma empresa de cosméticos, certo? Isso mesmo. Como essas 9 células funcionam na prática para eles? O exemplo dos cosméticos é muito didático. Imagina que eles aplicam a matriz e descobrem que a linha de maquiagem atua num mercado de atratividade média, mas a marca possui uma força competitiva muito alta, com clientes super fiéis. Tá, e aí qual é a recomendação? A recomendação tática ali é manter o investimento e aplicar o que o texto chama de inovação incremental. Entendi. Por outro lado, a linha de fragrâncias dessa mesma empresa apresenta baixa atratividade de mercado e a marca tem força fraca nesse segmento. Uma combinação ruim. Péssima. A matriz acende o sinal vermelho e indica o desinvestimento claro. É preciso tirar recursos da linha de fragrâncias e redirecionar para a de maquiagem. A diretriz aponta para a inovação incremental na linha de maquiagens, então, o que nos leva a um conceito central no texto, que é a separação entre inovação incremental e disruptiva. A incremental eu entendo como aquela melhoria contínua, né? O ajuste na fórmula do cosmético, um novo aplicador, algo assim. Mas como o material define a ruptura, de fato? A gente pode usar uma analogia clássica aqui. A inovação incremental é quando uma empresa de câmeras fotográficas melhora a lente, adiciona mais megapixels ou cria um flash mais potente. O risco é baixo e o retorno é rápido. Exato. O mercado já entende o valor.
Já a inovação disruptiva é a invenção do smartphone com uma câmera embutida que eventualmente torna a câmera digital completa completamente obsoleta. Uma quebra total de paradigma. Total. O texto alerta que a inovação disruptiva exige ciclos de validação muito longos e apresenta um risco de falha altíssimo. E os grandes competidores acabam ignorando no começo, né? Ignoram completamente, porque os produtos disruptivos costumam ser inferiores em desempenho no início. O primeiro smartphone não tirava fotos melhores que uma câmera digital, mas ele reconfigurou todo o comportamento do usuário. E quando atinge a maturidade, cria segmentos inteiramente novos. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa quando a jornada do produto, por melhor que seja, simplesmente chega ao fim? O fim chega para todos. Porque não importa quanta inovação incremental seja feita ou quão disruptivo o produto foi no lançamento, uma hora a música para. Verdade. O encerramento do ciclo exige tanta estratégia quanto o lançamento. O material detalha 3 caminhos principais a seguir nesse ponto de inflexão. O primeiro é a substituição, que é uma troca planejada. Como funciona? A empresa já preparou uma nova tecnologia e conduz o cliente gradualmente para ela, minimizando a resistência. Tá, faz sentido. O segundo caminho é a revitalização. O produto ganha uma nova identidade visual ou é reposicionado para um público diferente, ganhando uma sobrevida no mercado. E o terceiro caminho é puxar o plug da tomada, né? A descontinuação. O texto me pareceu bem enfático sobre o perigo de fazer isso do jeito errado. Muito enfático. A descontinuação é o fim absoluto. E o material alerta que isso exige transparência extrema e gestão cuidadosa de estoques. Não dá para sumir no meio da noite. Não mesmo. Uma empresa não pode simplesmente abandonar milhares de usuários com um produto sem suporte da noite para o dia. É preciso direcioná-los para alternativas. Para preservar a marca, eu imagino. Exatamente. O motivo estratégico para esse cuidado é a preservação da marca. O texto argumenta que manter produtos desatualizados ou sem suporte circulando no mercado destrói a reputação de empresas que se posicionam como inovadoras. Produtos obsoletos viram âncoras para a imagem corporativa. Puxam tudo para baixo. Perfeita analogia. E como uma marca garante que não está desenvolvendo produtos que vão virar âncoras rapidamente? O texto entra na reta final abordando a era da hiperpersonalização, ou a era do nicho. A era do nicho. A segmentação parece ter deixado de lado coisas básicas como idade ou região geográfica, focando agora em estilo de vida e valores culturais. Sim, a tecnologia de dados permite que a produção e o marketing sejam modularizados hoje. Isso viabiliza a adaptação em escala global, sem que a empresa perca sua identidade principal. Nichos que antes eram ignorados, né? Nichos de consumidores que há uma década eram ignorados por não oferecerem volume de venda suficiente, hoje são um grande campo de batalha pela diferenciação. O material traz um desafio prático fascinante sobre isso. Ele pede para a gente imaginar a adaptação dos atributos de um mesmo produto para 2 nichos extremos. Esse exemplo é muito bom. De um lado, pais solo. Do outro, pessoas com mais de 50 anos que são apaixonadas por videogames. Como uma marca consegue atender realidades tão díspares com o mesmo produto base? A resposta está em entender os códigos culturais e as necessidades reais de cada grupo. Para um pai solo, o produto e a comunicação precisam gritar praticidade extrema, sabe? Economia de tempo. Economia de tempo, conveniência, possivelmente entregues por canais digitais rápidos. Já para o gamer acima dos 50 anos, a narrativa muda completamente. Vira outra coisa. A mesma empresa precisaria adaptar os atributos para focar em ergonomia, conforto, nostalgia e performance técnica, usando fóruns específicos ou comunidades online para alcançá-los. Ou seja, a engenharia do produto pode ter uma base comum, mas a camada de valor entregue a cada nicho é completamente distinta. Completamente distinta. O que exige uma atenção absurda ao que o cliente quer. E não estamos falando de mandar uma pesquisa de satisfação por e-mail 6 meses depois da compra, né? Longe disso. Se conectarmos isso ao cenário geral das operações modernas, a relação mudou estruturalmente. O texto deixa claro que o consumidor atual atua como um verdadeiro coparticipante na modelagem contínua da oferta. O feedback não é mais um evento isolado.
É um fluxo contínuo. Exato. As empresas estão monitorando interações em plataformas, solicitações de suporte, o tempo que alguém passa numa tela de aplicativo. Tudo isso abastece ciclos de ajuste muito curtos. No entanto, o detalhe mais profundo que o texto aborda é que os números frios das métricas não contam a história completa. Os dados não são tudo. Não. É preciso cruzar os dados quantitativos com as narrativas qualitativas e com um conceito maravilhoso que o autor chama de silêncios reveladores. Silêncios reveladores? Que poético! Né? Às vezes, o maior indicativo de que um produto entrou em declínio não é uma enxurrada de reclamações, mas o fato de que os consumidores simplesmente pararam de interagir, pararam de sugerir melhorias. Nossa! Esse silêncio é o sinal mais barulhento de que a relevância se perdeu. Silêncios reveladores. É uma definição muito poderosa para encerrarmos a exploração do material, hein? Que jornada tivemos pelas engrenagens do mercado, hein? Uma jornada e tanto. Começamos entendendo como a inteligência artificial generativa atua já na fase de introdução, prevendo cenários para mitigar riscos milionários. Entendemos a diferença crucial entre ser o pioneiro e ter a paciência do timing certo para aprender com os erros dos outros. Fundamental. Discutimos a visão crítica sobre sustentabilidade, alertando contra as armadilhas de um ESG de fachada, segundo o autor. Mergulhamos na complexidade de distribuir recursos usando a matriz BCG e a precisão das 9 células da matriz GM-McKinsey. E concluímos percebendo que tanto o fim da linha de um produto quanto a sua hiperpersonalização exigem uma escuta profunda, prestando atenção até mesmo naquilo que o consumidor não diz. Foi uma análise que força qualquer pessoa a olhar muito além da caixa e da etiqueta de preço na prateleira. E para fechar o nosso mergulho de hoje, construindo em cima da ideia dos silêncios reveladores, eu gostaria de deixar uma provocação para quem nos ouve. Por favor. Fica o convite para que a nossa audiência pense no último produto ou serviço que era amado e essencial, mas que de repente desapareceu silenciosamente da rotina de consumo. Todo mundo tem um exemplo desses. Com certeza. Aquele sumiço aconteceu por conta de uma falha técnica, um problema no código ou na embalagem? Ou será que foi a cultura, os valores e o comportamento geral que seguiram em frente, deixando a empresa falando sozinha num vácuo de silêncio? Excelente pergunta. Como o material de hoje tão bem nos ensina, compreender o ciclo de vida não é olhar fixamente para o produto, mas sim para a cultura e para as pessoas que o sustentam. Uma reflexão brilhante e necessária para levarmos adiante. Agradecemos imensamente a companhia de todo mundo que esteve com a gente em mais este mergulho profundo. Esperamos que essas dinâmicas de inovação, estratégia e encerramento tenham ficado muito mais claras e que o consumo ao nosso redor seja observado com novos olhos a partir de agora. Um grande abraço a quem nos acompanha e até a próxima análise.